Pois bem, galera, hoje a gente vai conversar sobre tabela periódica. E a aula de tabela periódica começa aqui, ó, num histórico. Vou pretender ser rápido nesse histórico, só vou perder tempo com um pouquinho com Mendeleev, porque é o cara mais importante. Olha só, tá vendo aqui, século XIX? O número de elementos químicos cresceu muito. E cresceu tanto que se fez necessárias, assim, classificações, tabelas, gráficos. E a intenção dessas tabelas, esses gráficos, era agrupar elementos químicos com propriedades semelhantes, assim como cloro, bromo e iodo. Por quê? É muito mais fácil estudarmos elementos químicos com propriedades semelhantes do que estudar elementos químicos com propriedades diferentes. O primeiro a fazer isso foi um alemão chamado Dobereiner. Ele criou o que a gente chama de tríades de Dobereiner. Que consiste isso? Ele pegava elementos químicos com propriedades semelhantes de 3 em 3. E ele percebeu uma coisa interessante, que quando você tinha 3 e a massa deles era uma massa atômica consecutiva e crescente, se você pegasse a massa do primeiro e a massa do terceiro e fizesse uma média aritmética, ou seja, somasse e dividisse por 2, dava um valor em massa muito próximo do outro cara aqui, do meio, do intermediário. Aqui, ó, 39, 7 do lítio, somado, dividido por 2, dá exatamente 23, que é a massa do sódio. Para que servia isso? Ora, se você tivesse um cara como lítio, um cara como potássio, mas você ainda não conhecesse a existência do elemento como sódio, você já faria uma previsão de qual seria o número de massa dele. Ou se alguém descobrisse um elemento cuja massa era 23, certamente daria para tentar estudá-lo comparando ele com lítio com potássio, para ver se de fato ele tinha propriedades semelhantes, e na maioria das vezes tinha mesmo, né? A segunda teoria é o parafuso telúrico de um francês chamado Chancartois. Ele faz uma espécie de parafuso, tá assim aqui a cabeça do parafuso, mas era como se fosse um parafuso. Ele coloca linhas, e nas linhas pretinhas, ele coloca os elementos em ordem crescente de massa. Cálcio 40, potássio 39, por exemplo. Esse maior que esse, né? Crescente. E na mesma coluna, ele colocava elementos com propriedades semelhantes. Mas aqui, nesse parafuso, cabia muito poucos elementos. Então, apesar de ser bem sofisticado, era muito difícil de conseguir agrupar se mais elementos começassem a surgir. O próximo cara a falar de tabela periódica conosco, que tabela não, né? O próximo cara a falar sobre os elementos, né, criar uma classificação para eles, é um inglês chamado Newlands, que fez uma teoria da lei das oitavas. Ó, vamos lá. Olha o lítio aqui. Lítio tem propriedades parecidas com sódio e com potássio. Os elementos da mesma linha, ele foi colocando elementos com propriedades parecidas. E ele percebeu uma coisa interessante. Nos elementos da mesma coluna, ele botava aqui hidrogênio, lítio e botava outros elementos. Quando ele chegava no sétimo, o oitavo tinha alguma coisa semelhante com o cara do lado. Ele pegava o flúor aqui, ó, 7. Botava 7 elementos aqui. No oitavo, o oitavo tinha semelhança, algum tipo de semelhança físico-química com o elemento que estava do lado. Então ele percebeu que de 7 em 7, algumas propriedades se repetiam. Como o oitavo era o elemento que tinha propriedades semelhantes com o elemento do lado, ele achou que isso era semelhante às escalas musicais. Que as escalas musicais, elas variam de 8 em 8. Não é? Por isso, ele chamou de Lei das Oitavas de Newland. Agora, de fato, a gente vai ouvir aqui o Dmitri Ivanovich Mendeleev. Esse russo, cara, que em 1869, cara, revolucionou, um dos maiores gênios de toda a história, revolucionou a nossa concepção sobre os elementos, mesmo sem o conhecimento da existência do elétron, do próton, até porque a teoria de Thomson, que concebe a existência de próton e elétron, de partícula negativa e positiva, é datado de 1898, né, cara? Quase no século XX já. Em que consistia a teoria de Mendeleev? Olha só, Mendeleev, ele pegava cartões em branco, e nesses cartões em branco, ele colocava o símbolo do elemento e algumas propriedades dos elementos. E no laboratório dele lá na Rússia, ele pendurava esses elementos na parede do laboratório. E ele percebeu uma coisa interessantíssima. O que ele percebeu? Olha aqui para o lado. Ele percebeu
que quando ele dispunha os elementos em ordem crescente de massa, como assim ordem crescente de massa aqui? 7, 9,4, crescente, ó, 11, isso aqui é massa, tá bom? 12, 14, 16, 19. O próximo elemento aqui na ordem crescente, que era conhecido, era o sódio, com massa 23. Mas o sódio tem propriedades semelhantes ao lítio. Ao invés de ele continuar colocando aqui em ordem crescente, ele voltou e colocou um elemento com propriedade semelhante ao outro, um embaixo do outro. Aí ele colocou o magnésio, que tem propriedades semelhantes ao berílio, embaixo do berílio. E continuou ordenando os elementos, né, em relação às suas massas atômicas, em ordem crescente de massa atômica. Aqui o cloro, o elemento conhecido depois do cloro é o potássio, que tinha número de massa, aliás, que tinha massa atômica 39. Ele foi e colocou o potássio onde? Aqui, ó, embaixo do sódio. O que Mendeleev percebeu? Que quando ele colocava os elementos em ordem crescente de massa, as propriedades dos elementos se repetiam de tempos em tempos. Ele criou o que a gente chama, então, de primeira lei da periodicidade. Em que consiste? Quando se coloca os elementos em ordem crescente de massa atômica, as propriedades dos elementos, as propriedades físico-químicas, se repetem. Ordem crescente, se repetindo as propriedades. Ordem crescente, repetindo as propriedades. Uma outra coisa sensacional também que o Mendeleev fez foi isso aqui. Tá vendo que tem um ponto de interrogação aqui, um ponto de interrogação? Para elementos que ele não conhecia, ele colocava o ponto de interrogação. Mas ele era tão inteligente, tão ousado, que ele previa as propriedades dos elementos. Por exemplo, o elemento que depois de muitos anos foi descoberto e deu esse nome de gálio, ele chamava de Heca-alumínio. E ele já tinha a previsão da massa atômica e de outras propriedades. Massa essa que é muito parecida com a massa do gálio quando ele foi descoberto. A mesma coisa com o germânio, que fica do lado. Ele chamou de Heca-silício, né? E porque tinha propriedades parecidas com o silício, não é? E ele pressupôs qual seria a massa atômica e outras propriedades de germânio e conseguiu acertar. Mas, apesar de Mendeleev ser um gênio, ser sensacional, nem tudo ele acertava. Por exemplo, aqui o nitrogênio tem propriedades parecidas com o fósforo, mas não tem propriedades parecidas com o vanádio. Às vezes ele cometia alguns erros. Mas por que Mendeleev cometia alguns erros? A propriedade que Mendeleev conhecia na época, que era a massa atômica, não é a melhor propriedade para caracterizar elementos químicos. O que é mais interessante para caracterizar elementos químicos e que nós conhecemos é o número de prótons, é o número atômico, que na época não era conhecido, cara. Então o cara fez uma tabela periódica sensacional, sem conhecer absolutamente nada sobre o número atômico. Quem vem depois de Mendeleev e utilizando as ideias de Mendeleev cria uma tabela melhor? Moseley, esse americano, ele coloca os elementos não mais em ordem crescente de massa, mas Moseley coloca os elementos em ordem crescente de número atômico, que é a identidade do elemento aqui, ó. Hidrogênio, número atômico 1. Hélio, número atômico 2. Aqui, ó. Lítio 3. Berílio 4. Boro 5. Carbono 6. A tabela periódica que nós utilizamos hoje, que é semelhante a essa tabela periódica aqui, é o seguinte: quando os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, as propriedades dos elementos se repetem. Essa é a segunda lei da periodicidade. Os elementos da tabela periódica que nós utilizamos hoje não estão em ordem crescente de massa atômica, estão em ordem crescente de número atômico. Esse é o nosso primeiro momento de aula sobre tabela periódica. Nós falamos sobre as tríades de Dobereiner, falamos sobre o parafuso telúrico de Chancard-Toit, falamos sobre as leis das oitavas de Newlands, falamos sobre a tabela periódica em ordem crescente de massa de Dmitry Ivanovich Mendeleev e, por fim, comentamos um pouquinho sobre a tabela periódica de Moseley, onde os elementos estão em ordem crescente de número atômico. Daqui para frente, a gente vai dar outras dicasinhas sobre tabela periódica para vocês ficarem suaves. Valeu?